Ah, tá distância. ótimo. Boa, oi, gente. Boa tarde. Boa tarde para você que está nos vendo agora ao vivo, nesta sexta-feira, 12 de abril, às 5 horas da tarde. Boa noite se você vai encontrar essa conversa depois que chegar do trabalho. Bom dia para você que vai ver de manhã. Na TV 247, por sinal, este programa que está sendo transmitido agora, no final da tarde de sexta-feira, pelo canal Paz e Bem, será transmitido. Então, sábado de manhã, retransmissão do nosso programa de agora na TV 247. E que programa é este? É um encontro muito especial com o monge Marcelo Barros, nosso queridíssimo monge Marcelo Barros, sobre a Páscoa. A Páscoa cristã. E esse encontro de hoje visa perguntar, responder a uma pergunta ou levantar mais perguntas para essa pergunta, que é: a Páscoa cristã tem algo ainda a dizer à humanidade ou não tem mais? Nós começamos segunda-feira, a Semana Santa dos cristãos, várias denominações cristãs celebram a Semana Santa e o Tríduo Pascal, né, na quinta, sexta e sábado, então católicos, luteranos, anglicanos, metodistas de outras denominações, e a grande questão é esta Semana Santa, este Tríduo Pascal, a Páscoa, ainda tem algo a nos dizer? É bom te ver de novo, Marcelo Barros, tudo bem? Uma alegria, muito obrigado pelo convite e muita alegria estar junto com você. Deixa eu ver nossa comunidade aqui que está chegando, deixa eu tirar o som daqui. Quem que está chegando aqui? Deixa eu ver. Elvira Gonçalves, boa tarde a todos, saúde, paz e bem. A TV Gazeta de Alagoas, engraçado isso, depois que o Pedro Lima Vasconcelos, do nosso curso de Canudos, que é lá de Maceió, está fazendo curso com a gente, agora o pessoal da TV Gazeta de Alagoas entra sempre aqui, muito bem-vindos. Rosilene Chá, grande amiga, integrante cotidiana da comunidade 247, da comunidade Paz e Bem, desculpa, também da comunidade 247. Pedro Vasconcelos aqui, falei do Pedro Vasconcelos, está ele aqui mandando saudações também para você, teólogo Pedro Vasconcelos, nosso professor. Com muita alegria. Um abraço, Pedro. Um abraço muito grande. A Ângela Guiar, Elizabeth Bueno da Silva, o reverendo Eduardo Henrique, reverendo anglicano, né? Tem programa aqui no Paz e Bem, inclusive, uma alegria, a gente está junto. Eduardo, a Silvana Zanella Gorian, Jocely Conceição Pereira, Elizabeth Bastos, o pessoal do Happy New Flop, espero que eu tenha falado certo. A Ângela Guiar, todo mundo aqui, pessoal chegando. Eu vou aos poucos saudando a comunidade que está chegando para essa conversa. Uma comunidade de irmãos e irmãs. É isso aí. E de dois convalescentes, gente. De dois convalescentes. Estamos aí voltando depois aí de percalços de saúde. Marcelo Barros passou por uma cirurgia na região do quadril. Eu tive aquele pequeno incidente, um micro AVC, né, que já estou bem, estou super restabelecido, vida normal. E o Marcelo está em um processo de recuperação, né, Marcelo? Estou. Graças a Deus, com a força do Espírito e a ajuda dos amigos, a gente vai para frente. Não, isso é interessante. Quando eu anunciei lá na comunidade, né, a gente tem uma aba um local no canal Paz e Bem, todos os canais que estão no YouTube tem, que é a aba chamada Comunidade. Quando eu anunciei que ia ter nosso programa, Marcelo, várias pessoas falando: nossa, que bom, isso quer dizer que o Marcelo está se recuperando, manda um abraço para ele. Então, realmente tem uma rede de boa energia ao seu redor aí. Muito obrigado. Na caminhada da sua recuperação. Essa é a questão. O que é esta Páscoa, que foi algo tão forte no passado, ao longo dos séculos foi celebrado com tanta força, né? Não desde o início, né? A Páscoa é uma celebração que vai surgindo ali século II, século III, mas que depois, durante séculos, foi celebrado com tanta força, e que nesse processo de dessacralização do mundo, perdeu muita importância. Hoje é celebrada apenas pelas comunidades, né? Algumas comunidades cristãs, né? E nessa data agora, do cristianismo latino. O que é essa Páscoa? Páscoa é uma palavra hebraica cujo sentido não se tem toda certeza,
mas praticamente é unânime entre os estudiosos, que significa partida, passo, saída. E acho que esse próprio sentido etimológico da palavra, a própria origem do termo, já indica um destino, uma espécie de vocação de todo ser humano. Partir, sair, dar um passo a mais na vida. Provavelmente, Mauro, a Páscoa era, na cultura pré-judaica, das tribos antes do judaísmo, uma dança da primavera. Como no hemisfério norte é o começo da primavera, e essa primavera é marcada pela lua, então o culto da lua, no primeiro sábado depois que começa a primavera, então é a dança dos passos, é a dança dos saltos da vida. Porque a natureza dá um salto. Nos países onde o inverno é muito claro, é muito nítido, eu estou numa região onde não há isso. Mas numa região onde a natureza parece morrer com o inverno, de repente há um salto e você vê tudo verde. Aqui no sertão do Nordeste, isso ocorre com a seca e as chuvas. Basta uma chuvarada e, de repente, tudo aquilo que parecia morto, literalmente ressuscita. Tem Páscoa. Então, a Páscoa é um fenômeno, é uma realidade que vai muito além das igrejas, dos cultos. É uma dimensão da vida de todos nós e da humanidade, do universo. E, nesse sentido, a Páscoa foi nos dada de presente pelas comunidades judaicas. A Páscoa é uma festa judaica até hoje. Eu fico muito magoado quando eu ouço padres, bispos, pastores falar da Páscoa judaica como dizendo era antigamente, antes do cristianismo, como se tivesse havido um acabar da Páscoa judaica e depois viesse a Páscoa cristã. E isso está errado, isso não é assim. A Páscoa judaica hoje existe no mundo inteiro, é uma coisa muito bonita, muito profunda, e acho que o sentido de todos aqueles ritos da ceia pascal, do não uso do fermento e outras coisas assim, é poder dizer à humanidade: todo mundo tem uma vocação para ser livre. A liberdade é uma vocação humana. E o cristianismo absorveu isso porque foi numa festa de Páscoa judaica que Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão, celebrou a Páscoa dele e na qual não somente ele celebrou a liberdade da humanidade inteira, como ele deu a vida por isso. Então, a Páscoa cristã assumiu um aspecto novo, diferente, que não substitui o antigo, que não elimina o valor do antigo. A Páscoa cristã não tira o sentido da Páscoa judaica. Para quem é cristão, ela completa. Ou até completar é uma palavra ruim, porque parece que o judaísmo é incompleto, e eu não quero dizer isso. Ela apenas vai além e mais específica da família cristã. Ela celebra a morte e a ressurreição de Jesus, mas incluindo a Páscoa do universo, a Páscoa da natureza. E nesse mundo que tem essa crise ecológica profunda, como nunca a Terra precisa de Páscoa. E é importante a gente celebrar a Páscoa da Terra. Quem está hoje na cruz, agora, não é Jesus, é a Terra. Quem está hoje na cruz é Evaldo, acho que se chama, aquele senhor, né, músico,
que foi assassinado, metralhado na porta, na frente de um quartel do Exército Brasileiro, que devia proteger o povo. Então, há muita gente crucificada, cristão, não cristão, religioso, não religioso, pouco importa. E a Páscoa... O Evaldo Rosa dos Santos, Marcelo, foi fuzilado, a família inteira foi fuzilada e ele foi morto, né? Justamente. Então, mas ele é um símbolo, ele é uma figura, né, disso. Mas são muitos. Será que a gente vai poder dizer o nome de todas as vítimas da barragem de Brumadinho? Todas as vítimas de tudo isso que ocorre no Brasil agora, onde o governo aprova diariamente o uso de tóxicos, né, de venenos agrícolas, cada dia mais fortes, mais tóxicos, mais prejudiciais à saúde humana e dos animais que a gente come. Então, como viver a Páscoa indo além dos cultos? Esse é o desafio. O culto é muito bom, mas, por exemplo, que sentido tem os católicos, domingo agora, todos pegarem um ramozinho, fazerem uma procissão de ramos, mas não reconhece que nas manifestações populares, nas passeatas de rua, em que o povo pede democracia, o povo pede justiça, luta contra a reforma da Previdência, nós estamos fazendo uma procissão de ramos. Então, é nesse sentido que tem de abrir. Ou seja, o que você nos diz, Marcelo, é que a Páscoa não é celebração de um evento passado, morto e enterrado. Ou a Páscoa se conecta com o rio da vida que está correndo agora, ou é uma coisa encarquilhada, que vai, de fato, de certa maneira, é isso que a gente tem assistido, né? Ela foi perdendo sentido porque a Igreja Católica, a qual nós dois, debaixo das asas de qual nós dois ainda estamos abrigados, né, ao longo de boa parte de nossas vidas, vai ficando uma coisa encarquilhada, né, sem sentido para o mundo e para as pessoas, né? Significa, você, como dizia o pessoal aqui do Nordeste, não sei se aí no Sul tem essa expressão, parece cantiga de grilo. Quer dizer, todo ano a mesma coisa, você canta as mesmas coisas, faz os mesmos ritos, repete as mesmas cerimônias, o pessoal vai para a procissão do Senhor morto, para no próximo ano voltar de novo a mesma coisa. Não pode ser assim. O rito é rito se ele for um indicativo de uma ação na vida. Se ele for um ensaio. O Augusto Boal dizia do teatro do invisível. O teatro é um ensaio da vida. Eu diria isso da liturgia, é um ensaio da vida. Não é? Então, a gente celebra para poder ir viver aquilo. Expressa e indica, é uma profecia. Se for para ficar naquilo por aquilo mesmo, é pobre, é pouco. E deixa de ter algo a dizer ao restante da humanidade, né? Ou e aos próprios cristãos católicos, né, que não estão indo mais, né? Não, é muito importante porque enquanto que o Papa Francisco retomou o diálogo do Papa João XXIII com a humanidade, que tinha sido cortado, perdido, absolutamente interrompido pelos Papas João Paulo II e Bento XVI. O Papa Francisco retomou esse diálogo. Mas será que cada padre na paróquia, cada bispo em sua diocese, cada pastor luterano que celebra a Semana Santa também, cada pastor metodista, anglicano, né, episcopal, que celebram conosco a Semana Santa, eles têm essa preocupação de manter na própria celebração, não apenas na boca, não apenas oralmente no discurso, mas no próprio rito e na própria fé, um diálogo com o mundo.
um diálogo para fora, o que o Papa Francisco está chamando agora uma igreja em saída. Esse é o plano, esse é o projeto. Essa é a Páscoa. O Papa Francisco, que é um mestre realmente, ele, de certa maneira, houve uma abertura informal da Semana Santa em Roma um pouquinho antes do calendário litúrgico, quando o Papa, foi ontem, se ajoelhou. Gente, o Papa Francisco não é um jovem. Inclusive, foi muito interessante, porque eu não sei quem assistiu essa cena. O Papa se ajoelhou e beijou os pés de 4 dos principais líderes do Sudão do Sul, líderes inimigos que estavam em guerra e que foram chamados e aceitaram ir para o Vaticano para fazer um retiro, para repensar a guerra no seu país. Aí, ao final desse retiro, o Papa vai lá e fala: agora é paz. E o símbolo da paz foi o Papa ajoelhando e beijando os pés de cada um deles, 3 homens e uma mulher. Muito impressionante. E a gente ouvia, o microfone estava aqui, acho que na lapela do Papa, dava para ouvir a respiração ofegante do Papa, do esforço dele de ajoelhar e levantar. Um deles me lembrou Pedro. Não sei se você chegou a ver o vídeo, Marcelo. Um deles me lembrou Pedro, porque ele foi como assim para dizer para o Papa: não, você não lava meu pé. Você não. É verdade. Não é? Foi muito... E acho que essa comparação que você está fazendo é muito útil, muito real, porque justamente Pedro reage a Jesus de uma forma como se dissesse: não há um rito de lavar pé. O rito judaico é de ablução de mãos. E Jesus diz para ele: não estou fazendo um rito. Se você não aceitar, não terá parte comigo. Não é? E aí ele diz: não somente meus pés, mas minha mão e a cabeça. Significa, ele retoma uma visão ritual. E Jesus diz: não é um rito. E esse é o problema, as igrejas fazem um rito. Mas tem que sair do rito, tem que fazer isso que o Papa fez. Inesperadamente, fora de qualquer rito, fazer o gesto humano. Claro que não se trata de, a gente diria, apapagaiar, quer dizer, repetir mecanicamente o gesto de beijar-pé. Mas se trata de o que esse gesto revela, o que esse gesto significa. Né? No caso de Jesus, foi um gesto de carinho, foi um gesto de ternura com a sua comunidade, e na qual ele, de certa maneira, gestualmente, significa a doação da vida dele. Aquela história de tirar o manto, quer dizer, ficar praticamente nu, porque o que tinha além do manto? Uma espécie de pano enrolado nas partes sexuais, como hoje a gente teria uma cueca. Então, e Jesus fica assim. E é assim que ele beija os pés, que ele lava os pés e beija os pés dos discípulos. Então, nesse sentido, essa atitude, né, que não é apenas de humildade, porque muitas vezes a gente fala a humildade, mas a humildade parece uma coisa moral, um sentimento. É mais do que isso. É mais do que um sentimento. É uma postura, é uma atitude de dar vez ao outro, de se colocar pequeno diante do outro e dependente do outro. Então, esta é a atitude da Páscoa. É assim que começa a Páscoa de Jesus. É assim que começam as celebrações pascais nas igrejas cristãs antigas, não só na Igreja Católica, nas igrejas ortodoxas, que pode não ser agora, nesses dias, já há uma diferença de calendário, né? Mas a Páscoa é a mesma, com ritos diferentes. Então, nesse sentido, é muito importante que eu estou aqui falando com irmãos que são cristãos, não apenas façam o rito, mas vão até a realidade que o rito quer significar, que o rito quer apontar. Cada um na sua vida concreta. Eu agora estou aqui vivendo 2 meses sem poder colocar os pés no chão, e meus irmãos Ricardo e Malu, que quiseram cuidar de mim nesses dias, eles estão fazendo isso.
totalmente, dedicadamente, gratuitamente, plenamente, vivendo isso dia a dia, noite a noite. Então, e nós todos somos chamados, de um modo ou do outro, a viver isso uns com os outros. Marcelo, um segundo, porque quero registrar aqui algumas presenças e comentários aqui da nossa comunidade, porque é uma roda, né? É uma roda de conversa, como Jesus se sentava em roda para conversar. Não tinha aquela coisa de fileira de banco na igreja, ele lá na frente falando e o resto sentadinho, quietinho nos banquinhos enfileirados. É roda, sempre roda. Deixa eu ver aqui. A Selma Gouveia está reclamando que eu pulei ela. Selma, pronto. Já não pulei, está registrada a sua presença, uma grande alegria você estar aqui. O garoto Rivoltrado, que nome? Páscoa é tempo de reflexão sobre a maldade humana. Em tempos de fascismo, eu creio que a Páscoa se mantém bem atual. Como ligaria esse governo se Jesus voltasse hoje? Seria taxado de esquerdista? Boa pergunta, vou passar para o Marcelo Barros daqui a pouquinho. Eu queria registrar também a presença da... Um minutinho só que eu já vou achar aqui, porque é isso, essa é uma coisa muito interessante desse mundo, desse universo, desse momento que a gente vive, que é a pós-TV. Está aqui, a Maria Isabel Moura está nos saudando aqui, Marcelo, de Bari, no sul da Itália. Então é assim, a gente conversa, né, olho no olho, ouvido a ouvido, muito pertinho, mas no mundo inteiro, no mundo inteiro. A Zenaide Maria Bertoldi, desejando muita saúde para nós, Ivanildo Pinheiro, a Elizabeth Bastos, sempre aprendi que Páscoa é a renovação da vida, o reverendo Eduardo Henrique Anglicano, nosso amigo, protagonista muito relevante da comunidade Um grande abraço, Eduardo. Daí do Recife também, você não está no Recife agora, Marcelo, mas ambos são aí, desse condomínio Recife e Olinda, né, os dois. Ele está dizendo aqui, o sentido da Páscoa entre os celtas cristãos é uma celebração no início da primavera. Ela como que dialoga com o fogo de Beltrame, de 1º de maio. Quem está aqui também é alguém que eu estou querendo muito trazer aqui no Paz e Bem. Muita gente tem pedido, mas a gente tem tido muita dificuldade, ele e eu, até de contato. E estou muito alegre de ver que ele está aqui na conversa. É o Urbano Medeiros, Marcelo. Grande amigo, grande irmão, mestre. É um mestre de espiritualidade, é um mestre da música. Urbano teve um acidente relativamente grave lá no Seridó, voltou para Minas, agora está no Seridó de novo. Ele tem enorme dificuldade de contato na internet, mas assim que ele tiver contato, eu quero que ele venha fazer um programa aqui com a gente. Um verdadeiro profeta e um grande artista, multiartista. Sim, Urbano Medeiros é um profeta da caminhada com os pobres, é alguém que se fez pobre com os pobres, né? Na trilha de Dom Helder Câmara, de Padre Alfredinho. Gente, Urbano Medeiros é tudo. Urbano, abração, quero você aqui. Ele está dizendo, está aqui, ela está declarando o amor dele aqui pelo reverendo Eduardo Henrique. Enilda Cantoni, do Rio de Janeiro, boa tarde, desejando boa tarde. Núbia Bentes também, Elizabeth, dizendo que considero-me ateia, participo da procissão de Domingo de Ramos com meus queridos amigos, companheiros católicos, vestindo a camiseta do Lula livre, ele sempre estará com a gente. A Maria, gente, como gostaria de fazer parte dessa comunidade, peço licença para aprender e ouvir vocês, como me identificam com as palavras de Frei Marcelo, de monge Marcelo Barros, mas é Frei também, irmão. Maria, é o seguinte, para fazer parte dessa comunidade só tem uma coisa para fazer, assistir os programas e participar das rodas de conversa, não precisa nada além disso. Bom, muita gente chegando, a Sumaia também protagonista importante, Mutini Filho fazendo essa passagem, o Paz e Bem de amanhã, olha, o Urbano aqui, 1000 beijos daqui da minha pobreza, recebemos seus beijos como beijos de Cristo sobre nós, Urbano. Grande alegria. Sumaia, aqui eu saúdo agora. O Paz e Bem aos sábados agora é feito pela Sumaia, cada sábado uma oração. Veja como as coisas vão se costurando, né? Então aqui o Marcelo Barros, a Sumaia, ela faz com base nas orações interreligiosas que o Faustino manda para o IHU, então tudo vai se ligando, se relacionando.
essa pessoa que traz essa questão, né? Se Cristo tivesse hoje vivo no Brasil, seria um esquerdista? Sim, provavelmente estaria preso lá em Curitiba com Lula, né, Marcelo? E a Páscoa de Cristo no Brasil hoje seria muito diferente daquela Páscoa de lá, não é não? Exatamente. Acho que a grande revolução de Jesus, na sua época, foi mudar a imagem de Deus. De um Deus acima de todos, como diz aqui a extrema-direita, que tomou o poder, para um Deus que quis se abaixar, quis descer para fazer o povo subir da escravidão livre. Então, essa mudança, essa reinversão que Maria cantou no seu cântico, derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. É a revolução de Jesus. E essa revolução de Jesus, ela é presente da pessoa de bem e que assume um caminho de espiritualidade cristã ou não cristã, ecumênica, interreligiosa, até não religiosa, mas que não pode concordar com um governo fascista contra o povo, principalmente contra os pobres, os negros, os homossexuais, a população LGBT em geral. Quer dizer, não é possível aceitar. E contra a terra, contra a ecologia. A gente tem que realmente gritar, de tal maneira que, como diz o Evangelho de Ramos, que nós vamos ouvir neste domingo, os escribas diziam: Jesus, manda esse povo se calar. E Jesus responde: se eles se calarem, até as pedras gritarão. Nós temos que fazer isso hoje. Não podemos nos calar. Eu tenho... na quinta-feira... Olha, veja, gente, que coisa legal. Quinta-feira que vem, ou sexta-feira, para o pessoal da TV 247, quinta-feira que vem, ao vivo, aqui no Paz e Bem, nós vamos ter um encontro com o Rabino Alexandre Leone para falar da Pessach. Este ano tem um encontro cósmico entre a Páscoa cristã e a Pessach, a Páscoa judaica. Na Sexta-feira Santa, na Sexta-feira da Paixão, começam os 8 dias da Pessach judaica, da peregrinação judaica. Então, o Alexandre Leone vem aqui, a gente vai ter um programa sobre outro tema, que a gente vai adiar, para falar sobre esse encontro cósmico que esse ano está nos permitindo, porque tanto a Páscoa cristã como a judaica são datas móveis, né? Não tem um dia marcado no calendário todo ano, não é. São festas móveis exatamente. Desculpa, fala, Marcelo. A Páscoa depende da lua, da primeira lua cheia da primavera. Exatamente. E olha que bonito o que o Leone escreveu sobre esse encontro das duas Páscoas. E aí eu queria te devolver exatamente para você, se você puder, Marcelo, fazer um pouco de mergulhar um pouco nessa relação dessas jornadas das duas, que é a mesma Páscoa. Ele escreveu assim, que vai ser uma alegria, porque este ano as Páscoas judaica, rabínica e a cristã latina vão coincidir. Libertação da opressão e ressurreição do Logos juntos. Né? Então, acho que esse é um sentido muito forte da Páscoa judaica, né? Que ela está referida ao livro do Êxodo, à libertação de Israel da escravidão, e no nosso caso, estou falando no caso dos cristãos, a ressurreição do Logos, a recuperação do sentido da vida. Queria que você mergulhasse um pouco aí nas diferenças e proximidades entre essas duas Páscoas, Marcelo. Acho que seria legal. A Páscoa cristã, latina, mas também ortodoxa, quando eles celebrarem, ela contém como primeira leitura sempre as leituras da Páscoa judaica. Na Quinta-feira Santa, que se celebra a ceia de Jesus, a primeira leitura é do capítulo 12 do Êxodo, que conta a ceia pascal no Egito, que Deus manda matar o cordeiro. E na Vigília Pascal é a leitura mais importante antes do Evangelho.
é a leitura da travessia do Mar Vermelho. O que significa isso? Significa que não há uma divisão ou uma diferença ontológica essencial entre ressurreição e libertação. Porque a palavra ressurreição, vocês todos sabem que o prefixo ré significa de novo, nova. A palavra ressurreição é da mesma família da palavra insurreição, rebelião, libertação. E a ressurreição é uma insurreição mais radical, uma insurreição da vida, que vai além da morte, que vence a morte, que se apresenta, se manifesta na cruz de Jesus, mas em todas as cruzes humanas, em toda a escravidão humana, como proposta de libertação. Então, as duas Páscoas formam uma só. Não são diferentes. Claro, o estilo de uma, o estilo de outra pode variar. Havia um santo no século III, São Cipriano de Cartago, que ele dizia: a unidade abole a divisão, mas respeita as diferenças. Então, as diferenças entre uma e outra são diferenças de estilo, de cultura, de enfoque, mas isso não diminui em nada a unidade da fé judaico-cristã. A minha fé é judaico-cristã. Eu sou um judeu cristão. Quer dizer, a única religião do mundo que partilha o livro sagrado com outra. Quer dizer, o cristianismo tem como livro sagrado a Bíblia judaica. De livros que não são uma outra história, que não querem fazer uma além do judaísmo, mas querem uma reinterpretação do judaísmo de caráter mais universal, mais gratuito, e a partir da figura e da pessoa de Jesus de Nazaré. É apenas isso. A Páscoa cristã, ela está assentada, a celebração da Semana Santa e da Páscoa, ela é como que o desaguadouro do rio que vai fazendo o seu caminho por 5 semanas, chamado Quaresma. Quaresma. No passado, quando a sociedade estava, pelo menos aparentemente, cristianizada, o tempo da Quaresma era um tempo de vozes emudecidas, ninguém ficava noivo nem se casava na Quaresma. Você ia na igreja e os santos estavam todos cobertos de roxo. Era um tempo de silêncio, né, de contrição. O que é a Quaresma, Marcelo? A Quaresma começou no século III, IV, como um tempo de catecumenato, quer dizer, de preparação para a festa do batismo na noite da Páscoa. Então, é um tempo, é como, por exemplo, hoje em dia, um time de futebol que, para fazer uma grande partida no domingo, fica uma semana, ou 4 dias, ou 5 dias, de retiro. Então, o retiro quaresmal é uma quarentena, hoje em dia, quer dizer, isso se usa, né, em preparação à Páscoa. Então, a Quaresma, ela faz parte do ciclo pascal. O mais importante não é a Quaresma, o mais importante é a Páscoa. De fato, na Idade Média, a Igreja perdeu essa dimensão, ficou muito centrada no pecado, na busca de salvação através de penitências, e então deu à Quaresma uma existência quase independente da Páscoa. E a Páscoa parecia um apêndice, um depois da festa. Graças a Deus, a Concílio Vaticano II restaurou
realidade do que se chama o mistério pascal. Então, os 50 dias que você falou são os 50 dias do tempo pascal. 50 dias que vai do domingo da Páscoa a Pentecostes. E a Quaresma é uma quarentena que prepara isso no coração, que nos faz viver isso de uma maneira mais intensa. É isso. São as 5 semanas, né, que vai dar esses 40 dias, né? Exatamente. Agora, no Brasil, de um cristianismo que houve um momento que foi um cristianismo muito vigoroso, muito vivo, muito renovador, né? Parte do movimento de toda a América Latina, da teologia latino-americana, teologia da libertação, teologia do povo, diversos caminhos teológicos dentro dessa grande formatação da teologia latino-americana. Neste contexto, aqui no Brasil, houve uma invenção mundial. As pessoas se admiraram disso no mundo inteiro para a Quaresma. A CNBB lançou. Então, quando todo mundo achava que a Quaresma era um tempo de ficar quieto, triste, calado, a CNBB lançou a campanha da fraternidade. Ela deu uma dimensão, essa que o Marcelo falou, de atualização, de atualidade à Quaresma. O que é essa campanha da fraternidade? A direita católica, agora, né, praticamente nem existe mais direita católica, é extrema direita católica, esse ano saiu da toca e queria uma Quaresma sem campanha da fraternidade, combateu abertamente aquilo que eles faziam na surdina, combateram abertamente. O que foi essa história da campanha da fraternidade e por que a direita católica, nesse momento, agora sai da toca e combate abertamente a campanha da fraternidade? A espiritualidade cristã, desde os séculos mais antigos, ela é primordialmente comunitária. Ela não é uma espiritualidade intimista, eu e Deus, Deus e eu. Não existe possibilidade de fé cristã, eu diria fé judaico-cristã, numa perspectiva individualista. Então, em 1962, quando o Concílio Vaticano II estava começando, Dom Helder Câmara, auxiliar do Rio de Janeiro, antes de ser e secretário da CNBB, da Conferência dos Bispos, lançou a ideia de uma campanha da fraternidade, ou seja, uma campanha que incentive que a Páscoa deve ser vivida em comum e a partir de um tema e uma luta social. Portanto, isso que justamente no começo nós falávamos aqui. A Páscoa é para fora, a Páscoa é saída, não é uma igreja para dentro. E aí, durante 2 anos, essa proposta de Dom Helder ficou ali sendo discutida e proposta talvez em uma outra diocese, mas foi em 64, coincidência com o tempo da ditadura militar brasileira, que a CNBB assumiu e fez a primeira campanha da fraternidade. Então, o que é a campanha da fraternidade? É um esforço de concentrar neste ano esse impulso da igreja para fora através de um tema comum, através de uma luta comum, luta não violenta. Então, se tem um tema baseado na Bíblia e baseado na realidade, e aí toda a Igreja Católica no Brasil inteiro se mobilizaria para que a Páscoa tivesse esta direção. Portanto, desde 64 que existe campanha da fraternidade e desde o ano 2000, que de 5 em 5 anos, não sei se vai continuar com essa direita que está mandando em tudo, a campanha da fraternidade ecumênica, assumida pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que envolvem 8 igrejas cristãs no Brasil, inclusive a Igreja Católica. Então, a campanha da fraternidade deste ano sobre políticas públicas, ela diz respeito diretamente ao tema da Páscoa. O que foi o Êxodo? Foi a proposta que Deus fez a Moisés
de uma política pública, quer dizer, de tirar o povo da escravidão do Egito, né? Numa ação coletiva. Política pública é isso. Então, a luta contra a escravidão, a luta pelos direitos humanos, a luta pelas realidades, por exemplo, aqui no Recife, um projeto urbanístico que cada vez mais tira os pobres, joga numa periferia longínqua, aproveita os conjuntos pobres que tem mais perto do centro para fazer edifícios de luxo, onde pobre não pode entrar. E a cidade se transforma cada vez mais em uma ilha de riqueza, cercada por miséria em todos os lados. Então, a campanha da fraternidade, Mauro, não é um apêndice, não é uma coisa externa, não é apenas uma consequência da fé, ela é uma expressão essencial da fé. Ela é a forma como a fé toma o corpo. Portanto, eu diria, Páscoa sem campanha da fraternidade é uma Páscoa pagã, é uma Páscoa idolátrica, é uma Páscoa que não tem nada a ver com Jesus e com a Bíblia. Desculpa, como você falou, Marcelo? Bom, conversa aqui, para quem está chegando agora, Monge Marcelo Barros, sobre a Páscoa, Semana Santa e Páscoa. Começa a Semana Santa na segunda-feira, na verdade o tempo se abre agora no domingo, no famoso Domingo de Ramos, e vai seguir por toda a semana até o Tríduo Pascal, né, na quinta, sexta e sábado próximos. Até o domingo à tarde. Até o domingo à tarde, né? O Tríduo são esses 3 dias, mas a Páscoa, esse período do Tríduo, ele se estende até a tarde de domingo, até a missa, as celebrações ainda do domingo. Você falou que a campanha da fraternidade está assentada, então, em uma dinâmica da sociedade, por um lado, por outro lado, na Bíblia, né? E a campanha da fraternidade deste ano esteve meditando sobre um versículo de Isaías, que refere-se exatamente a essa dimensão exodal, né? É o Isaías 1, capítulo 27. Serás libertado pelo direito e pela justiça. É um tema central da Bíblia, né? O contexto desse versículo de Isaías é o contexto do capítulo 1, no qual Isaías critica um culto que não tem consequência social. E neste capítulo, o profeta Isaías diz que Deus fala ao povo de Israel: eu aborreço os cultos de vocês, das celebrações de vocês. Quando vocês esse turíbulo para me incensar, eu fico com ojeriza da fumaça, porque o culto de vocês não é baseado na justiça. Exatamente, Páscoa sem campanha da fraternidade. Perdemos um pouquinho a conexão com o Marcelo, vamos ver se voltou. Fala, Marcelo. Então, eu disse que o texto do profeta Isaías tem um contexto que é justamente do capítulo 1, em que o profeta critica o culto sem justiça. É o que hoje esses padres estão propondo, Quaresma e Páscoa sem campanha da fraternidade. Nesse espírito que o monge Marcelo Barros nos traz, a Sumaia e outras pessoas aqui que estão participando do chat ao vivo aqui, por isso que eu fico olhando para cá de vez em quando, viu, Marcelo? Viu, gente? É porque eu estou aqui acompanhando a conversa. E a Sumaia está convidando as pessoas que moram em São Paulo, ou pelo menos ali na grande São Paulo, porque alguém que mora no nosso coração, que é o padre Júlio Lancelotti, né? Padre de verdade. Esse é um grande amigo, grande irmão, grande mestre. Ele está convocando para esse domingo, Domingo de Ramos, um Domingo de Ramos, então, multirreligioso. Na verdade, um Domingo de Ramos para se tornar uma manifestação na expressão desse sentido verdadeiro da Páscoa que o Marcelo Barros trouxe para nós. Ele está convocando uma caminhada no centro de São Paulo pela paz. Excelente. Pela paz.
né? E veja que interessante. Marcelo falou que o sentido daquela celebração pascal de Jesus Cristo era celebrar a fraternidade, a amizade. O sentido da Páscoa, especialmente este ano agora, que o Papa Francisco nos deu ao beijar os pés dos líderes do Sudão do Sul, é paz. É paz. É essa ideia da paz. A ideia da paz. Por que a ideia da paz? Porque não há na história de todo o povo, e nem, especialmente no Brasil, momentos de guerra e de violência em que o povo tenha sido favorecido. O povo só se favoreceu em momentos de paz. Então, essa caminhada do Júlio Lancelotti, que o padre Júlio Lancelotti está convocando em São Paulo, se você está em São Paulo, centro da cidade, procure saber de onde vai sair a caminhada. Eu vou ver se a Sumaia fala aqui, eu conto até o final. É este espírito da paz. A paz dos pobres. Né? A paz é uma característica dos pobres, né, Marcelo? Exatamente. A Páscoa, ela é a expressão de vida e de saída dos escravos, dos oprimidos e dos pobres. Quem está instalado na vida, quem está muito bem obrigado, não se preocupa, nem precisa de se preocupar com Páscoa. É isso aí. Então, eu peço a todo mundo que está nos escutando que deem apoio, deem força a essa iniciativa do nosso querido irmão, o padre Júlio Lancelotti, e, de fato, façam uma manifestação muito bonita em São Paulo, que seja uma procissão, uma caminhada, uma manifestação pela paz. E aí nós vamos dar, sim, um sentido novo e atual a essa procissão de Ramos. É isso aí. Gente, Páscoa, Semana Santa. Isto não pertence ao monge Marcelo Barros ou a eu, ou a mim, desculpa, que somos cristãos católicos, ou o reverendo Eduardo Henrique, que está aqui com a gente, que é anglicano. A Páscoa pertence a toda a humanidade. O monge Marcelo Barros começou nossa conversa hoje dizendo isso. A Páscoa é uma celebração planetária, uma celebração da vida planetária. E eu queria te devolver para encerrar, Marcelo, exatamente, né, qual esse espírito de convite, de abraço a todo o planeta, de uma celebração de toda a humanidade, não só desse recorte cristão ou judaico. O Evangelho de João, que nós ouvimos no sábado, agora, amanhã, tem uma palavra que diz assim: Jesus deveria morrer não só pelo povo, mas para reunir na unidade todos os filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, dispersos pelo 52. Essa palavra, que é a morte de Jesus, a Páscoa de Jesus, a doação de sua vida, é para reunir a humanidade inteira em uma aliança da humanidade pela vida. E a gente só terá uma Páscoa verdadeiramente planetária, para além das religiões, quando a gente conseguir firmar uma aliança da humanidade pela vida, pela paz, pela libertação de todo mundo. Um grande abraço a vocês, Deus abençoe e Feliz Páscoa! Feliz Páscoa para todo mundo, todo o planeta Terra. Obrigado, Marcelo Barros. Esse foi o monge Marcelo Barros, num programa especial sobre a Semana Santa, especialmente sobre... especialmente é bom, um programa sobre a Páscoa. Fique conosco aqui no canal Paz e Bem, uma alegria renovada essa comunidade está reunida sempre. Paz e bem, gente, paz e bem. Paz e bem.